Fala galera, bandeira na área e aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Quando a gente pensa que não pode se frustrar mais com o Botafogo em 2025, o time prova que podemos sim. Na semana passada, quinta-feira, o Botafogo foi eliminado pelo Vasco, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso aconteceu no estádio Newton Santos, lotado. Nossa torcida fez uma festa belíssima. E o Glorioso deixou a partida terminar 1-1, a disputa nos pênaltis foi muito ruim. No domingo, o Botafogo perdeu para o São Paulo, jogando muito mal no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Tricolor Paulista. E ontem o Fogão abriu 3-0 contra um adversário fortíssimo que faz um grande campeonato. Não é vexame por ter empatado com o Mirassol, que vem jogando muito bem. É por ter feito 3-0 e tomado o empate. O Botafogo tomou o primeiro gol antes do primeiro minuto da segunda etapa. Um troço ridículo. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, em 4 atos, o momento do Botafogo. O jogo de ontem, os jogadores, comissão técnica capitaneada pelo David Ancelotti, claro, gestão capitaneada por John Textor. Pois bem, galera, eu dizia no vídeo de análise pré-jogo, explorar a transição, com o Botafogo conseguindo passar da primeira linha de marcação do Mirassol, poderíamos ter muitas possibilidades, explorar os lados do campo, primordialmente o lado direito da defesa do Mirassol, porque o bom Lucas Ramon, lateral direito, sobe bastante e não é tão protegido assim, só que eu falei que ele era um ponto forte na zona ofensiva do adversário, e a gente vai chegar lá. Então o Botafogo na primeira etapa parece ter feito a leitura exata. Pois bem, galera, o Botafogo com um time bem alinhado, o Léo Link no gol, Vitinho, Pantaleão, Barbosa e Alex Telles na primeira linha de defesa, Marlon Freitas com Danilo, Savarino na meia central, Santiago pela direita, Cris Ramos de centroavante, pela esquerda, o Montoro. Assim, o Fogão conseguia atrair o Mirassol e sair bem em transição. Poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. O Glorioso conseguiu, numa dessas saídas, com velocidade por dentro, o Santiago, explorando muito bem a transição, olhou para o lado esquerdo e viu a ultrapassagem do Savarino. Ali o Mirassol estava desprotegido, porque fica dessa forma em alguns momentos. Não falei à toa aqui no vídeo de análise pré-jogo. O meia do Fogão finalizou, 1-0, maravilha. Assim o Mirassol sai mais e o Botafogo pode ter outras possibilidades, como teve. Aliás, com 3 minutos de jogo, já tínhamos feito uma belíssima jogada. Montoro utilizou o pivô do Cris Ramos, depois fez a leitura perfeita e o passe também perfeito para o lado direito. Vitinho encontrou o Santiago Rodrigues atrás da linha da bola, ele finalizou. O Botafogo jogava muito bem. O Mirassol, depois do 1-0, saía e mais uma vez em transição, agora utilizando o lado direito, o Fogão conseguiu chegar ao segundo gol, marcado pelo centroavante Cris Ramos. Uma subida pela direita com cruzamento, aí um corte, a bola sobrou para o Alex Telles e a entrada da área não estava tão povoada pelo adversário. O lateral esquerdo do Fogão chutou, bem colocado, o centroavante encostou para fazer 2-0 para o Botafogo. Vejam, o Glorioso conseguia explorar bem transição, os lados do campo e também conseguia fazer o meio-campo do adversário, que é muito forte, não jogar. Aquilo que tínhamos conversado aqui no vídeo de análise pré-jogo estava acontecendo de maneira perfeita. O meio-campo do Mirassol é muito dinâmico. O time atua num 4-3-3, o Neto Moura com o Danielzinho, o José Aldo, são muito bons, os laterais sobem bastante, mas o Botafogo fazia um jogo muito bom. Uma jogada muito bem desenvolvida, com mais uma participação do Santiago ali pela direita, passe para o Savarino, cruzamento por baixo, o Cris Ramos finalizou, o goleiro deu rebote, o Montoro fez o gol. Muita gente já no início queria dizer que Marlon Freitas e Danilo não funcionam como dupla, não podem jogar juntos. Eu gosto do Nilton, vem fazendo uma boa temporada. O Nilton vem jogando bem, mesmo com o Botafogo jogando mal por vezes. Só que ontem, Marlon e Danilo estavam encaixadinhos, muita dinâmica por parte do Danilo. Então o Marlon tinha até menos responsabilidade na criação, poderia ficar mais encaixado também, prestando atenção nos adversários. O Danilo
estava participando da construção, estava participando de saída de bola, estava dando dinamismo ao meio-campo do Botafogo, principalmente nas transições. Saiu para ser preservado e entrou o Newton. A questão aqui não é ser bom ou ruim, a questão é que não encaixou. Só que antes de Newton e Marlon não encaixarem, o Botafogo tomou o gol. Estamos falando do jogo e já passo para a responsabilidade dos atletas. Vamos chegar no Ancelotinho, vamos chegar ao Textor. O Botafogo contra o Red Bull Bragantino tomou um gol de lateral. O lateral foi cobrado de forma direta e o John fez o gol. Depois conseguimos resolver o jogo 4-1. Ontem não conseguimos resolver. A bola saiu, na verdade o Telles deu um passe torto para a lateral. O jogador do Mirassol cobrou para o Chico da Costa, que entrou no intervalo. Falei dele, está voltando de lesão, deve ficar no banco de reservas e é muito bom centroavante. Chegou ao Mirassol mostrando futebol. Tá aí no vídeo de análise pré-jogo. E o que a gente faz? Dá a possibilidade do Chico da Costa, acabando de entrar, receber um lateral fazendo pivô dentro da área. Fez, recebeu de novo e conseguiu a finalização antes de 1 minuto do segundo tempo, 3-1. Muita gente já sabia o que ia acontecer. Muita gente já leu o cenário. O Botafogo não vai conseguir segurar, porque o Mirassol tem um time muito bom e com menos de 1 minuto fez um gol com um jogador que tem muita confiança, que entende taticamente o jogo. Eu vi entrevistas recentes do Chico da Costa, e assim eles vão conseguir complicar a vida do Botafogo, vão marcar mais alto, vão querer ficar com a bola no nosso campo, e foi o que aconteceu. O Botafogo, por conta do primeiro gol, não conseguiu mais encaixar. Aí você trocou na posição de volante, vencendo por 3-0, se mantivesse isso durante 5, 10 minutos na segunda etapa, é uma coisa, dá tempo de encaixar. Tomando gol logo no início, desencaixa tudo. Foi o que aconteceu também. A culpa é do Newton? Não! Mas Danilo e Marlon Freitas estavam encaixados, jogando e marcando. Mesmo que no terceiro gol do Botafogo, o Glorioso tenha dado possibilidade antes do Mirassol fazer, mas realmente, no geral, a dupla de volantes estava encaixada. E o Botafogo teve problemas no segundo tempo com isso. Responsabilidade dos jogadores. Fabiano, gol de lateral contra o Bragantino, gol de lateral contra o Mirassol. Isso aí você acerta no campo. Não estamos falando de escanteio, bola parada na frente da área, que exige um pouco mais de trabalho do treinador, um trabalho mais bem elaborado, tanto para marcação quanto também lá na frente, mas o Botafogo não pode ficar tomando gol de lateral. Isso é na conversa ali na hora. O lateral desce, pega aqui, o zagueiro marca um centroavante, o outro sobra, o volante desce um pouquinho mais, encaixa, acabou, ninguém recebe essa bola na área, pronto. Isso é dentro de campo. Os jogadores também não são robôs. O treinador não fica lá assim, ó. Vem pra cá, vai pra lá. Não é videogame. Chama atenção, fala aqui, desce, pegou, marcou. Rápido, atenção, atenção. Não dá pra jogar bola assim, tomando gol de lateral toda hora. E aconteceu de novo. A partir dali, como eu disse, sabíamos o que poderia acontecer. E o Botafogo muito mal, com o Mirassol trabalhando bem a bola. Gol do zagueiro na frente da área. E depois... quem subiu para fazer o gol às costas do lateral esquerdo do Botafogo? Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol. Que se é desprotegido, se o Botafogo conseguiu aproveitar bem os espaços pelos lados no primeiro tempo, ele também é muito forte no ataque, como o Reinaldo pelo lado esquerdo é forte na zona ofensiva. Foi lá de cabeça, 3-3, e o técnico David Ancelotti, terceiro ato. Primeiro jogo, segundo responsabilidade dos jogadores, terceiro, técnico e comissão técnica não consegue desenvolver ações para contrariar o adversário e o treinador adversário. Todo treinador que lê o jogo contra o David Ancelotti consegue levar vantagem sobre o Botafogo. Foi assim com o Abel Ferreira, foi assim com o Thiago Nunes pela LDU, dentro do Newton Santos. O Botafogo fez 1-0, mas foi pior que o adversário já aqui, e lá foi engolido na altitude de Quito. Foi assim com o Fernando Diniz na Copa do Brasil, foi assim com o Crespo e foi assim com o excelente Rafael Guanais do Mirassol. Mas o Rafael Guanais, mesmo após o empate, fez mexidas ali por volta dos 23 minutos da segunda etapa e o técnico David Ancelotti não conseguia extrair de quem estava em campo melhor e com as substituições ele não conseguia melhorar a equipe. Ele foi colocar também, por exemplo, o Matheus Martins aos 47 do segundo tempo. E o Botafogo, com uma falta perto da área,
Viu o Matheus Martins na cobrança. Que isso? O treinador não enxerga isso? Porque o Matheus Martins estava batendo uma falta ao lado da área, porque não tinha outro cobrador com o Matheus Martins atacante dentro da área, ou pelo menos no rebote. O que aconteceu? O que está acontecendo nos treinamentos do Botafogo? O trabalho do David Ancelotti da comissão até aqui, muito ruim. Em casa, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ganhou um jogo com o David Ancelotti. Não consegue pontuar em casa. Estou falando de um Botafogo que nesta temporada vencia jogos em casa. E eu vou parar por aqui. Pois bem, não quero volta de ninguém. Só estou pontuando para entendermos o que está acontecendo. Lembra no início do vídeo? Poderia piorar? Pode frustrar mais? E aí o Botafogo empata com o Mirassol. Teve o VAR para dar um pênalti para eles no final do jogo. Acabou que deram impedimento. Teve pênalti para o Botafogo em cima do Cris Ramos no primeiro tempo, em cima do Barbosa na segunda etapa. Bem, pênalti o árbitro deveria ter dado, porque não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a má atuação do Botafogo. Mas eu não posso perder o foco aqui e tirar a responsabilidade dos jogadores, da comissão técnica, do David Ancelotti. Todos eles são responsáveis pela vergonha de ontem e por outros vexames do Botafogo em 2025. Mas tem um capitão nisso tudo, chama-se John Textor, que prometeu que o ano comece em abril. E é o que eu venho falando aqui. Eu estaria muito feliz se o ano para o Botafogo tivesse começado em abril. O Chico da Costa chegou não tem muito tempo ao Mirassol. Outros jogadores chegaram ao Mirassol não tem muito tempo. O rival, um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, contratou recentemente o Saul, o Samuel Lino, e melhorou a equipe. O Palmeiras mudou bastante também. Se o ano tivesse começado em abril com solidez, com um time preparado, um técnico com convicção por parte da gestão, estaria muito bom. Só que não começou em abril, o ano do Botafogo não começou. Só que o problema é maior, não é apenas planejamento. Eu fico até chateado por não ter tido ou não ter conseguido mais informações. O Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tudo lindo, a tendência era de evolução, até porque o Botafogo de 2022 para cá vem evoluindo bastante, evoluiu muito dentro de campo. A nossa cobrança agora é outra, é por títulos e não por permanência em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo evoluiu bastante em campo, fora de campo nem preciso dizer, estruturalmente, em nível de pessoal também, o Botafogo evolui. Só que a holding do John Textor está acontecendo, e ele comprou o Lyon e teve problemas. E agora a Eagle, com o Grupo Ares, querendo entender o que acontece no Botafogo. E se pedem para colocar alguém de fora, o Botafogo tem algo a esconder, é complicado. A gente não tem acesso a tudo. Então a gente vê o que acontece no campo, um Botafogo que foi vencedor em 2024 e por mais que esteja mal em 2025, ainda está ali no G5 no Campeonato Brasileiro, mas a gente vê um Botafogo evoluindo estruturalmente, como eu falei também, nos negócios e tudo mais. Então, ao que parece, com algumas informações colhidas ao longo desse tempo todo, o Botafogo estaria numa boa condição. Está ou não está? O problema é muito maior que o planejamento agora. A gente tem que entender como vai acontecer daqui para frente, como o John Textor vai lidar com a Eagle, com o Grupo Ares, com quem cobra o acionista majoritário do Botafogo, pelo que ele pegou de dinheiro e pelo que ele deu ou pelo que ele colocou como garantia. Sugiro que vejam o trecho, ou o podcast todo, que é sempre muito bom lá no Charla, com o André Rizek. Ele falou a respeito disso. Não apenas leiam, porque é bom ver para saber a entonação com a qual o jornalista está falando, e o André Rizek conseguiu apurar com a Eagle, conseguiu apurar com o John Textor algumas situações importantes. Vejam, um abraço para a galera do Charla, para o Betão e para o Cantarelli. Dia 24 tem Botafogo e Grêmio, na verdade Grêmio e Botafogo, e eu estarei no Charla com o Premier comentando. Então, um abraço pra galera do Charla. Mas é importante a gente entender o que está acontecendo, porque o ano do Botafogo foi prejudicado sim por isso. Eu não acreditava que fosse ser dessa forma. Porque se muita gente reclamava que o ano começaria em abril, eu estava achando ótimo. Deixa o estadual para lá, prepara essa equipe, vai chegar voando fisicamente, alguns reforços, uma outra saída. Volume muito grande de saídas, volume muito grande de chegadas, nem todas tão boas assim, pelo contrário, trocas de treinadores, falta de convicção e tudo também porque o acionista majoritário
está com problemas na gestão do clube, na gestão da Eagle, e tem que lidar com problemas muito maiores que ninguém sabia que estavam acontecendo. E isso é um grande ponto. Vamos continuar observando. Sábado estarei lá, Botafogo e Atlético Mineiro, às 18h30 no Newton Santos. Aquele abraço, deixa o like, se inscreva, mande aí um comentário com educação, com respeito, compartilhe o vídeo. Valeu, fui, fogo!